colocar o seu celular no modo avião, você não vai voar, mas você vai ter um contato direto com o Senhor, com o seu coração. Você já está tendo, né? Coração, como eu digo, quando nós oramos, é uma conexão de coração para coração. O nosso coração diretamente com o coração de Deus. Então, nós vamos ler o texto que está no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 14. Glória a Deus. Diz assim: quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças em seus braços, no meio dos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para seguir-te. E Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse que haveria de lhe acontecer: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão dele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Feche teus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida e será ministrada, Senhor, conforme aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor, para trazer para a tua igreja. O Senhor fale, Senhor, neste momento, Senhor, a cada coração, a cada vida, Senhor. Que nós, ó Pai, possamos estar atentos à tua palavra e ao que o Senhor tem para falar conosco. Que o Espírito Santo, Senhor, tem total liberdade aqui, Senhor. Que não seja eu falando, mas o teu Espírito falando com o teu povo. Que eu seja também mais um ouvinte da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos sair daqui nesta noite um pouco mais transformados pelo teu querer, pela tua vontade, pela tua graça,
pela tua misericórdia, através do teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós pedimos. Amém. Pode se assentar. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Eu começo aqui utilizando alguns versículos do final da pregação do missionário Jefferson, do domingo passado, sobre as crianças e sobre as criancinhas. E nesse texto aqui, aparece, a gente vê Jesus continuando a sua caminhada a Jerusalém. Ele está indo de Jerusalém, onde ali, finalmente, ele vai revelar a sua característica, a sua identidade messiânica a todos. Nesse caminho de Jerusalém, nesse caminho, os discípulos ainda tentam compreender o mestre que eles estão seguindo. Eles estão tentando ainda entender e compreender o que vai acontecer e como as coisas vão acontecer. E aí, no começo, aqui nos primeiros versículos que eu li, Jesus, ele cita as crianças, né? Ele fala com os discípulos sobre as crianças, que elas devem ser um exemplo para todos que querem entrar no reino de Deus, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, sobre o que Jesus fala aqui, sobre como esse texto ele se completa como um todo, em todas as partes aqui que nós vamos ministrar aqui nessa noite, né? Começando ali pelo versículo 17, que diz: quando Jesus ia saindo, a gente percebe aqui uma certa pressa, né? Uma certa urgência. Por quê? Porque é uma urgência anunciar as boas novas do tempo que está chegando, né? Do tempo que se cumpriu do reino e do tempo que chega, do reino de Deus. Que não há mais o que se esperar, não há mais uma espera. É um tempo que se cumpriu, é um tempo do reino que chega. E nesse momento, vem ao encontro dele um homem e se prostra. Um homem chega apressadamente, ultrapassa o mestre e se prostra diante dele. No Evangelho de Mateus diz que é um jovem, né? Mas aqui em Marcos ele não deixa isso muito claro. O texto mostra que parece uma pessoa um pouco mais seguida. Por quê? O texto afirma que é uma pessoa que cumpriu os mandamentos. Em alguns textos, algumas versões diz desde a sua juventude, e outras versões diz desde a sua adolescência. Aí no versículo 20. E parece uma atitude meio estranha. Um homem que vem correndo pelo caminho e encontra o mestre ali e se prostra diante dele. Parece uma atitude estranha, mas não é muito bem assim. Quando eu estava meditando sobre esse texto, comecei a lembrar sobre aquele endemoniado gadareno, né? Que ele se prostra diante de Jesus ali, gritando quem ele é e revelando ali o segredo do Messias. Mas pela pressa desse homem, a gente percebe que ele não é alguém do caminho. Eu vou explicar o que é esse caminho. Ou seja, alguém que segue o mestre. Ele é alguém que vem de encontro e se prostra. Não alguém que estava ali acompanhando Jesus ou que estava seguindo Jesus, mas alguém que vem e se prostra diante de Jesus. O caminho aqui que a gente fala, o caminho que o texto diz aqui, é um símbolo que Marcos usa para o discipulado. E aí fica uma pergunta: será que é possível correr no caminho? Será que é possível ser discipulado às pressas? Será que dá para seguir os passos de Jesus de uma forma apressada? Querer que Ele nos dê respostas imediatas para todos os anseios, para todas as questões mais profundas do nosso coração? Será que é possível isso? Ou ainda, será que seria possível compreender de uma vez por todas e às pressas quem é Jesus? Será que seria possível isso? O texto aqui nos ensina que não é dessa forma, que não funciona bem assim. Esse homem ele chega ali muito bem intencionado, né? Ele chega ali a chamar Jesus de bom mestre. E isso também me lembra, esse bom mestre me lembra um outro texto, me lembra de Nicodemos, que também chega cheio de boas intenções diante de Jesus, chega elogiando Jesus, mestre, falas da parte de Deus, porque as obras que você realiza não seriam realizadas se não fosse de Deus. E ele começa a elogiar Jesus ali.
E ali em Nicodemus, Jesus chega e dá uma pancada. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Quer dizer, esquece tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, tudo que você acha que é, o que não é, tudo que você é, e nasce de novo. Esse bom mestre, na hora que ele chega ali falando sobre o bom mestre, nos mostra que ele não sabia quem é Jesus. Ele não sabe. Ele não sabe. Se ele soubesse o significado de chamá-lo de bom mestre, ele teria sido um bom discípulo. Ele se mostraria um bom discípulo. Mas o bom discípulo não corre atrás do seu mestre e passa à frente dele. Um bom discípulo não faz isso que esse homem fez. O bom discípulo vai seguindo o seu mestre com paciência. O bom discípulo vai aprendendo a cada passo que vai sendo ensinado, a cada passo que vai sendo praticado, a cada exemplo, a cada palavra, a cada ensinamento. E isso demanda tempo, demanda um certo prazo, um tempo de acompanhamento, um tempo de aprendizado, um tempo onde você vai conhecendo o seu mestre. Um tempo onde você conhece aquele a quem você está servindo mais profundamente. Demanda uma experiência, demanda um processo que tem que ser passado. Não é simplesmente correr atrás do seu mestre, elogiar e dizer para ele: bom mestre. Como que aguardando uma aprovação. Diante dos homens, nós fazemos isso, nós elogiamos as pessoas se enchem do seu ego e se acham superiores, se acham bons, se acham isso, aquilo, o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, o que acontece, o que eu faço acontecer. Mas o cristão não é assim. O cristão não funciona desta forma. Bajulação não serve para Jesus. Quando você vai se colocar de joelhos para orar para Jesus, não adianta bajular ele. Abre o seu coração, se coloca na condição de discípulo, de seguidor, de servo, de alguém que depende dele. Porque Jesus não depende de você, mas você depende de Jesus. Então a bajulação não funciona para Jesus, não serve. Assim como Nicodemus fez, ele fez aqui. Jesus ele faz aqui com esse homem, e ele depende direto. E ele diz para esse homem: só Deus é bom, e mais ninguém. Só Deus é bom, e mais ninguém. Pode ver no versículo 18. Mas esse homem ele faz a mais importante e mais profunda de todas as perguntas que brotam do coração de todo ser humano. Tanto daqueles que estão dentro, quanto daqueles que estão fora do caminho. Tanto daqueles que seguem a Jesus, quanto daqueles que não seguem a Jesus. E o que ele pergunta? O que devo fazer para ganhar a vida eterna? O que devo fazer para que algo diferente aconteça do que todas as mazelas que tem aqui? Todos os discípulos, ou não, cedo ou tarde, vão se encontrar com essa pergunta. Todos vão se perguntar qual é o sentido de nós vivermos neste mundo. Qual é o sentido de nós passarmos por tudo isso? Existe algo além? Existe mais alguma coisa? Porque essa vida é uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, uma vida de desilusão, uma vida de dor, uma vida de morte. E essa pergunta, uma hora ou outra, ela acaba aparecendo. Porque será que é só isso que nós vivemos aqui? Dor, desilusão, angústia, morte, misturado com um sentimento, às vezes, de alegria, um sentimento de paz, mas que de repente volta todas as desilusões, as angústias, os sofrimentos e todas as mazelas da humanidade? Será que é só isso? Né? Dor, angústia, desilusão, sofrimento, morte? Existe alguma realidade que possa ser a nossa esperança? Será que é? E qual é essa realidade, né? E essa pergunta que o Senhor leva para Jesus: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Eu acredito que, como muitos de nós devem ter se feito essa pergunta um dia, como muitos de nós fomos trazidos para Jesus através de um questionamento de que o que há além disso que nós vivemos aqui? O
que vai acontecer comigo depois que eu viver o meu tempo aqui nesta terra? O que há depois? Jesus responde ao homem com os mandamentos das Escrituras, aqueles que são apresentados a todos os judeus como um caminho da salvação. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não mentirás, não prejudicarás a ninguém, honra pai e mãe. Está ali no versículo 19. E o homem que até agora é surpreendente, o homem que vem correndo pelo caminho, toma a frente do mestre, se prostra, o elogia e faz uma pergunta tremenda, e ele nos surpreende um pouquinho mais. É um pouquinho mais surpreendente ainda, porque a resposta dele no versículo 20 é contundente. Ele diz: tudo isso tenho observado desde a minha adolescência ou desde a minha juventude. Tudo isso tenho observado, tudo isso tenho cumprido desde a minha juventude. Interessante, porque ele chega correndo, toma a frente do mestre, se prostra, o chama de mestre, e aí ele faz a pergunta do que ele tem que fazer para herdar ou ganhar a vida eterna. E aí Jesus cita os mandamentos para ele, e ele fala para Jesus que tudo isso ele tem observado. E Jesus não questiona. Interessante, porque realmente esse homem estava observando, mas parece que tem algo errado aqui. E realmente tem, né? De um lado, nós vemos Jesus apresentando esses mandamentos a esse homem, e esse homem, mesmo sendo fiel a todos esses mandamentos apresentados, ainda falta algo. Ainda aquele coração tem sede, ainda aquele coração tem um vazio, aquele coração tem algo a ser preenchido. O cumprimento da lei não saciou, não matou a sede que aquele homem trouxe no coração. Senão ele nem viria Jesus, né? Mas a verdade é que ele vem, e ele vem sedento, ele vem pronto, mas ele sabe que somente lá no fundo, né? No coração, que somente cumprir a lei não era o suficiente, não bastaria, não basta somente cumprir os mandamentos. E aí do outro lado tem esse homem, que apesar de ele chegar ali, se prostrar, chamado de bom mestre, e tal, e correr, e vir pelo caminho ali, tem esse homem que ele chega, e ele se gloria de cumprir todos os mandamentos apresentados, como se ele fizesse apenas uma confirmação de Jesus. Como se ele chegasse e se prostrasse, o que devo fazer para heredar a vida eterna? Como se ele soubesse a resposta que Jesus daria para ele, porque a resposta que todo judeu tinha. É a resposta do cumprimento da lei que levava para a salvação. É a resposta que o judeu tinha sobre o que deveria ser feito. E aí ele se prostra como se ele soubesse o que Jesus ia falar. E ele está pronto para dizer: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E isso enche aquele coração de orgulho, enche aquele coração de presunção, porque já não falta mais nada para aquela perfeição, entre aspas, pregada pela lei. Já não falta mais nada. Mas por que então o seu coração já tem sede de alguma coisa? Por que o coração desse homem já tem sede de alguma coisa? Como se algo ainda estivesse faltando, como se cumprir todos os mandamentos da lei não fosse suficiente. Por quê? Jesus, ele conhece o nosso coração. Jesus, ele sabe o que falta a cada um de nós. Jesus, ele conhece o mais profundo do nosso ser. Jesus, ele sabe o que está faltando no nosso coração. Jesus sabe o vazio que há em cada ser humano. E olha o que acontece na sequência do versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Quando ele dá essa
de revelar qualquer verdadeira necessidade do coração, porque ele penetra nas fendas mais profundas da alma do ser humano. O amor, ele sacia todas as buscas. O amor, ele sacia aquele que tem sede. E aí Jesus, no versículo 21, ele diz, continua, né? Ele diz, Jesus olhou para ele e o amou. E aí só uma coisa te falta. E aí que vem mais uma pancada naquele homem, cheio de orgulho, cheio de presunção. Vai, vende tudo que tem e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois, vem e me segue. Se o cumprimento da lei enchia aquele homem de orgulho, agora Jesus diz para ele: esvazie-se de si mesmo. Esvazie-se de si mesmo. Esvazie-se de si mesmo. O cumprimento da lei acumulava para ele méritos humanos, mas aí vem esse último mandamento que Jesus dá: o esvazie-se de si mesmo. Abre uma porta para que possa entrar naquele coração a humildade, o apequenamento, a pequenez. Bem interessante a forma como acontece aqui. É como se fosse com as crianças, né? Que Jesus diz ali no começo do texto que eu li aqui, que o reino pertence às criancinhas. Também, para esse homem, Jesus pede que ele seja pequeno. Quando fala vai, tudo que te traz segurança, tudo que você acredita, te dá isso aí. Né? E aí, ele é como se ele estivesse dizendo para ele ser como criança. Pede para que ele seja pequeno, que ele se esvazie das suas expectativas de um Messias que fosse como um rei poderoso, um rei ali que cumprisse todas as leis, um rei ali que fosse rígido, né? Um rei que fosse implantado com o rigor da lei. Esse homem chega diante de Jesus, chamando de bom mestre. Esse homem ele chega diante de Jesus e ultrapassa ele, se prostra para a caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. Esse homem ele chega para Jesus cita para ele os mandamentos, ele disse que ele tem cumprido. Eu acredito que ele estava aguardando uma aprovação de Jesus e pensando com ele: tem muitos bens, eu posso ajudar de alguma forma nesse ministério. E aí eu vou para o céu, aí eu vou para a vida eterna. Eu já cumpro os mandamentos. Na hora que eu chegar diante de Jesus, isso eu estou falando aqui, irmãos, de mim, não está escrito no texto, mas a forma como você se apresenta. Então, aparentemente, como se ele achasse que Jesus ia aceitar, ia seguir Jesus, utilizar os seus bens ali na obra de alguma forma, e ia ajudar Jesus de alguma forma, mas não era isso que Jesus queria. Não é isso que Jesus quer de nós. Jesus não espera que nós, os nossos bens, mas Jesus ele vai direto no nosso coração. Ele vai no mais profundo de nós. Ele mexe no mais profundo da nossa alma. Jesus não está interessado no que você é, no quem você é, no que você pode, no seu poder aquisitivo ou no que você tem. Jesus está interessado no que está dentro do seu coração. Jesus está interessado no que está guardado lá no fundo. Jesus está interessado no vazio que está lá, que só Ele pode preencher. No vazio que está dentro do seu coração, que só Ele pode entrar. Mas para isso, quando o coração está cheio de outras coisas, ele precisa se esvaziar. Ele precisa se esvaziar. Ele precisa tirar do coração aquilo que tem ocupado o espaço de Jesus, que não vai saciar a sede do coração do ser humano. O mandamento proposto por Jesus aqui, do esvazie-se mesmo, não dispensa os outros mandamentos, mas completa o sentido deles. Não adianta ajuntar merecimentos pelo cumprimento da lei, por fazer o que é certo, por cumprir perfeitamente
limitações, e que também nós somos entregues à incerteza do caminho, ou seja, a incerteza de seguir a Jesus nessa terra. Por quê? Nós temos que confiar e seguir o Mestre, porque este é o melhor caminho. Este é o caminho que leva para a vida eterna. Este é o caminho que leva à salvação. Este é o caminho que leva a vivermos eternamente com Deus. Porque, como eu sempre digo, o que são os anos que nós passamos aqui nessa terra comparados a uma eternidade com o nosso Deus maravilhoso, Criador, misericordioso e cheio de graça? Qual a expectativa de vida que nós temos? 80, 90, 100, 120 anos? Eu acho que a pessoa mais velha que eu ouvi a notícia, acho que foi 127 anos. Mas passa de um certo tempo, já é sofrimento e dor. Jesus disse para aquele homem: esvazie-se e siga. Essa liberdade é o que falta ao ser humano. Essa liberdade que Jesus oferece é o que falta. Porque muitos são presos no que acreditam que são e no que acreditam que têm. Porque se você morrer hoje, você não é nada. Se você morrer hoje, tudo que você tem, outros usufruirão. Então, basear a sua segurança, a sua firmeza naquilo que você tem e naquilo que você é muito superficial. Como se isso fosse porto seguro. E muitos colocam isso como porto seguro das suas vidas. Mas só há uma segurança para todos nós. Só há um porto seguro, que é Jesus. Só há uma segurança que nos garante que nós não vamos morrer, porque ainda que viva, ainda que morra, viverá. Hoje ainda na classe dos batizados eu falava para eles, tem um pastor que ele dizia assim: se um dia vocês ouvirem dizer que eu morri, não acreditem, eu estarei mais vivo do que nunca. Porque o viver é Cristo, o morrer é lucro. E aí no versículo 22, esse homem ele se decepciona. O texto diz: pois ele possuía muitos bens. Porque na verdade o que ele tinha de sobra ali era presunção e orgulho. Não é possível você adicionar nada àquele que acredita está cheio. Porque não adianta oferecer água para quem não tem sede. Não vai beber, não vai querer. No caminho, no seguir Jesus, não se acumulam riquezas, nem seguranças. Pelo contrário, a incerteza do caminho arranca até as seguranças que nós pensamos possuir. Parece estranho, né? Versículo 23. Jesus parece dizer que o reino de Deus pertence aos pobres. Mas essa pobreza aqui não é aquela pobreza miserável da falta de bens que nós precisamos para viver, não. Mas é a mesma pobreza das crianças. Presta atenção, porque na natureza de uma criança não tem pretensão nenhuma. Ela não tem pretensão nenhuma. Ela não se gloria por nada, porque ela tem dependência. Ela não se gloria. A única coisa que a criança se gloria é a dependência total daqueles que estão mantendo. Porque se ela acontece, aí corre seus pais ou aqueles que estão responsáveis por ele, para que as coisas sejam resolvidas. Quando você tem problema, você recorre a quem? Às suas próprias forças? Aos seus bens materiais? Ao seu poder de influência? Ou alguém que tenha poder de influência, ou bens materiais, ou recursos, ou algum conhecimento que possa resolver o seu problema? Ou você recorre ao seu Pai eterno, todo-poderoso, que todas as coisas pode, e que não há nada impossível para Ele? A quem você tem recorrido? Devemos ser como crianças. Deu problema, recorre ao Pai. Recorre ao Pai.
Devemos nos gloriar na nossa total dependência de Deus, porque nós somos dependentes dele. Nós não dependemos de nós mesmos. E aí a gente vê aqui que até os discípulos que estão ali há muito tempo no caminho seguindo Jesus, né? Eles ficam ali abismados, né? Eles ficam assustados com a contestação que Jesus, com a constatação que Jesus dá, né? E Jesus insiste ali, versículo 25: é difícil entrar no reino de Deus. É difícil. É difícil entrar no reino de Deus, né? E Jesus ele continua com uma imagem que parece uma loucura. Uma fala de Jesus aqui que parece até loucura, né? Ele fala assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí, se você olhar esse texto literalmente, ver a agulha e ver o buraco da agulha e olhar, parece loucura. Parece loucura, né? Já criaram outras explicações para o buraco da agulha, para o camelo, que é um lugar que entra, que o camelo tinha que entrar apertado, isso e aquilo. Eu não vou entrar no mérito disso, não. Eu não tenho que entrar no mérito disso, como é, o que não é, se é uma parábola, se é isso e aquilo. Na verdade, o camelo passar pelo buraco da agulha é impossível para a nossa mente humana que entende uma visão humana literal das coisas. Mas como o próprio texto diz, para Deus não é impossível. O que para nós é impossível, para Deus não é impossível. Isso diz que as pessoas, para se chegarem a Deus, para se chegarem ao reino, para chegarem na vida eterna, dependem de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui, a dependência de Deus. É impossível entrar no reino de Deus sem renunciar às nossas pretensões, às nossas questões humanas, aquilo que tem enchido o nosso coração que não é Deus. Mas para Deus não é nada impossível. E os discípulos ali, parece que eles deram isso ao pé da letra, né? Pela impossibilidade de cumprir, né? Mesmo com a renúncia às tentações humanas e tal, né? É complicado, né? E ele dá esse conselho maravilhoso. No versículo 27, apenas para Deus isso é possível. Apenas para Deus. Uma das coisas que nós ensinamos para um grupo de jovens, para um grupo de pessoas que estão batizando, que fazem o curso, né? Só um jeito de entrar no céu. Não há outra forma. É na dependência de Deus. É por quê? Porque Jesus morreu por mim e por você. Não importa o que você faça, mas eu fui bom. Não é nada. Você não presta, você é um pecador. Eu sou pecador, eu não presto. Eu sou porcaria. Como eu conversava com o Jefferson hoje, eu falei: Jefferson, você é pecador. Ele falou: eu sou o pior. Eu pensei: eu sou o pior ainda. Né? E Paulo também falava isso. Eu sou o pior. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Não tem como você falar: eu não vou pecar mais. Você vai pecar, meu irmão. Você não tem escolha. Você vai pecar, você vai falhar. Por isso nós somos dependentes de Deus. Nós não temos mérito algum em ir para o céu. O mérito é todo dele, que se entregou e morreu por nós. E como pecadores nós merecemos a morte. Nós merecemos a morte. Meus irmãos falam sobre graça e misericórdia, né? Graça nós recebemos aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos. Parece estranho, né? Na graça nós recebemos a salvação, a vida eterna. Nós não merecemos. E na misericórdia nós mereceríamos receber a morte. Mas nós não recebemos o que nós merecemos. Porque a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mesmo que haja a conversão, mesmo que haja fé, mesmo que a conversão e a fé que enche de alguma forma, ainda assim, isso é graças a Deus que agiu nas nossas vidas.
Porque eu, você, nós falamos de Jesus, mas quem convence as pessoas do pecado? Quem convence as pessoas que precisam ser salvas, que precisam ser transformadas, é o Espírito Santo. Nós somos instrumentos para a ação de Deus na vida das pessoas. Nós somos instrumentos. O bom discípulo, ele não se gloria de nada disso. Porque a conversão e a fé são dons que são confiados para nós através do Espírito Santo de Deus. A nossa conversão, a nossa transformação dia após dia, já é uma resposta a um convite de amor que foi feito para nós. Já é uma resposta para isso. Né? O primeiro passo sempre é de Deus. Sempre é Deus tentando alcançar, buscar o teu coração, te convencer que você não é o suficiente, mas que você depende dele. Porque por si próprio, você, eu, nós iríamos para a morte. E pronto. E aí a gente vê aqui, né, em Pedro, no versículo 28, Pedro, aquele jeitão dele, né? Deixamos tudo e te seguimos. Eita, Pedrão! Pedro era o jeitão dele mesmo, né? Eu não sei dizer se Pedro estava ali com a mesma presunção daquele homem aí. Mas eu sei que Pedro tinha o jeitão dele de chegar e falar: deixamos tudo e te seguimos. Quer dizer, nós não somos ricos. Os peixes ficam tudo lá para trás, lá. A pesca, os beijos, nós estamos te seguindo. Então, quer dizer, já está tudo certo para nós, né? Olha o jeitão que Pedro chega ali, né? Eu não sei dizer se Pedro ali estava com a mesma presunção, mas que Jesus responde à altura com duas promessas aí, Jesus responde. E olha o que Jesus diz: 100 vezes mais de tudo aquilo que foi deixado, mas com perseguições e vida eterna. 100 vezes mais de tudo aquilo que foi deixado, mas com perseguições e a vida eterna. A vida eterna essa era tão desejada por aquele homem rico, que depois se entristece e vai embora, né? Nos versículos 29 e 30. Mas que Pedro e todos nós, você não se engane, nós não nos enganemos com relação a isso, né? Não há lugar para julgamentos e aparências. Muitos que parecem ser os primeiros, capazes de abandonar tudo pelo reino, né? Podem se revelar os últimos. No discipulado, no seguir a Jesus, no seguir os ensinamentos que Ele nos deixou. Enquanto outros, considerados os últimos, podem ser, na verdade, os primeiros. Interessante. Por quê? Todo o julgamento está no campo da lei. Como ali nos primeiros mandamentos que Jesus cita ali, né? Aqueles mandamentos todos ali. Mas aqui é uma revelação. Nós passamos a conhecer. O último mandamento é o decisivo. Esvazie-se de si mesmo. E aí, como eu disse no começo, os discípulos ainda estavam tentando compreender o que era o seu mestre. E aí, na reta final, ali no caminho do ensinamento de Jesus, do discipulado de Jesus, indo para Jerusalém, Jesus, no versículo 32, ele fala sobre a sua identidade nesse ano. Versículo 32 diz assim: eles estavam subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados. Enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou os 12 e lhes disse que haveria de acontecer. Versículo 33. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E zombarão dele, cuspirão dele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará.
A gente vê aqui que Jesus vai à frente, como deve acontecer. O mestre vai à frente e os discípulos vão seguindo o seu mestre, né? Eles vão atrás, né? E eles começam a entender que tipo de mestre, que tipo de Messias eles estão seguindo. Eles começam a compreender realmente o que está acontecendo. E estão admirados e também com medo. E é claro que essa conversa de Jesus com os seus discípulos aqui, ela é feita durante o caminho, durante o discipulado, durante o ensinamento ali, durante a caminhada deles e as suas, como deve ser, entre o mestre e o discípulo, uma conversa pessoal, né? E pela primeira vez ali ele disse claramente para eles aonde ele está indo, para Jerusalém, no versículo 33, né? E eles se referem ao seu fim como entrega nas mãos das autoridades judaicas, e por sua vez os entregarão aos gentios. O texto aqui ele mostra o processo que foi tramado contra Jesus, né? Ele fala sobre os responsáveis por aquilo lá, e se ainda houvesse alguma dúvida, Jesus ele usa as palavras bem claras aqui: zombaria, cusparada, açoite e morte. Esse é o Messias que eles seguiam. Não o Messias que tomaria o poder à força, pela força humana, ou pela força o poder que existia nele, através de ele ser 100% Deus e 100% homem. Não era através desse poder. Eu fico imaginando a situação e aquele momento dessa revelação, como que eles receberam isso: zombaria, cusparada, açoite e morte. Nada de presunção, nada de honraria, nada de orgulho, nada de mérito. Açoites, zombaria, cusparada, humilhação e morte. Seguir a Jesus não abre espaço para que ninguém se glorie por nada, a não ser que seja da dependência de Deus. O discípulo verdadeiro, o bom discípulo, ele entende que não há mérito a ser alcançado. Eu falei para os batizandos hoje, falei: vocês estão concluindo o curso, vocês serão batizados, vocês se tornarão membros da igreja, vocês vão preencher uma ficha, vocês serão batizados, serão recebidos no rol de membros da igreja. Você sabe o que significa isso? Né? Houve silêncio. Eu disse: não é honra nenhuma, não é mérito nenhum. Significa que você vai servir a Deus, você vai se colocar na condição de servo. E quanto mais você serve a Deus, mais pancada vem, mais situação vem. E aqueles que não aguentam a pancada vão resmungando e vão mudando pelo caminho. Mas aqueles que aguentam a pancada, Deus vai honrando. É assim. Você vai servir a Deus, não por mérito. Eu digo sempre: alguém aceita um cargo de liderança na igreja, eu falo para vocês: eu não sou bem caro. Você está aceitando um cargo de liderança, mas é para você servir mais que os outros. Não é para você mandar, para você ser o tal, isso, aquilo. Não é para aparecer. Para desaparecer, aparecendo. É desaparecer mostrando para os outros como deve ser feito, orientando, ajudando para que outros possam servir em excelência. Quando você se coloca na condição de servo, não tem honraria não, meu irmão. Tem mérito. O mérito é todo de Deus. Uma das lições que eu ensinei, que nem está na revistinha do batismo, para os homens, é sobre o galardão. Eu gosto de falar porque ele faz parte do ensino, né? E tem muitos irmãos que às vezes já estão conversando sobre o galardão: mas vai estar um pezinho, uma coroa, não sei o quê. Mas a gente vai lá no Apocalipse, não anotei nenhum texto aqui. Aí chega lá, os homens chegam e entregam as coroas dos pés
entrega. Por quê? Nós não servimos a Deus por honra e mérito, porque todo mérito é dele. Nós só temos a oportunidade de servir a Deus porque Jesus foi e nos serviu como servo, morrendo por cada um de nós, no nosso lugar, porque aquela cruz era para cada um de vocês, cada um de nós, todos. Não era para ele, mas ele tomou o nosso lugar. Ele tomou a morte que era para nós, ele tomou o sofrimento que era para nós, a cusparada, a humilhação, o açoite, a morte era nossa e não dele. Mas eu e você suportaria? É no fundo desse lamaçal da maldade e da violência humana que emergirá o ressuscitado. Como está ali no versículo 34, né? Nosso caminho é uma dependência de Deus. Nisso se aplica a todos nós. O esvaziar de cada um de nós de toda a expectativa que se oponha ao mestre que nós seguimos. Isso é algo que nós devemos fazer, porque ele nos diz isso. Sem a graça, não tem justiça capaz de fazer nenhum de nós entrar no reino de Deus. Eu vou repetir para você: sem a graça, não há justiça, não há mérito, não há valia, não há o que for que faça eu e você entrar no reino de Deus. Eu já estou encerrando aqui. Eu vou encerrar com uma pergunta: qual tem sido o seu corpo seguro? Ou seja, o que tem sido que tem tomado espaço no seu coração? Esvazie-se de si mesmo e siga a Jesus.